o banco que o irmão, né, resolveu sentar aqui para assistir, são escolhas que estamos fazendo todo o tempo. E isso não implica em nada, nem mal, né, nem bem aí no nosso dia a dia. Quando a gente é criança, nós temos o privilégio dos nossos pais fazerem escolhas por nós, né? Ai, como é bom, né? Que os nossos pais fazem essas escolhas por nós. Às vezes eles não gostam muito, né? Mas quando crescemos percebemos o quanto é bom, né? Essa época, né? Porque quando a gente fica adulto, quem tem que decidir somos nós. Então, o tempo todo a gente está decidindo a hora de acordar, o que vestir, o que comer e a que caminho pegar, né? Tem uma escolha que é muito complexa e muito responsável, os políticos que escolhemos, que elegemos, né? Quando votamos, são escolhas que implicam aí na representação de um país, né? De como esse país será conduzido. São escolhas responsáveis, né? Sérias. Quando os jovens precisam escolher a faculdade, né? São seu futuro, né? São escolhas também responsáveis que precisam ser pensadas, escolhas profissionais. Quando escolhemos o nosso cônjuge, quando escolhemos bem ou quando escolhemos mal, né? Quando escolhemos uma bênção ao nosso lado, né? São boas escolhas ou más escolhas, né? O que é importante dizer? Nossas escolhas nos definem. Nossas escolhas definem quem nós somos. E nossas escolhas definem nosso destino. Mas nossas escolhas, elas também nos trazem vida, mas também podem nos trazer maldições. E aqui eu quero apontar, meus irmãos, algumas referências bíblicas de escolhas que mudaram vidas e destinos na palavra de Deus. E tirarmos algumas lições práticas, né? O Senhor nos mostra todos os dias. A palavra de Deus, ela é o nosso guia prático, que nos ajuda a fazer as escolhas, né? E temos algumas referências de homens que fizeram boas e más escolhas. Homens que fizeram más escolhas, sacrificaram suas vidas e sacrificaram o seu futuro. E muitos deles comprometeram a sua nação, comprometeram a sua família, comprometeram as suas vidas. Um deles foi Judas, né? O que falar de Judas, né? Judas escolheu trair Jesus. O final dele foi trágico, né? Todos sabem, conhecem a história de Judas. Ele poderia ter feito uma outra escolha, né? Mas ele preferiu escolher trair Jesus por algumas moedas. Sansão, quem conhece a história de Sansão sabe que Sansão, por conta de um relacionamento doentio, né, abusivo, por troca de prazeres com uma mulher, que custou a sua visão e mais tarde a sua própria vida, foi uma escolha que ele fez, que custou o seu futuro. Ele comprometeu o seu futuro por conta de uma escolha. Olha o quão sério as escolhas são. O quão sério é você pensar no que fazer, né? E pensar nessas escolhas. Teve um momento da vida de Davi em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 2. Por um desejo carnal e momentâneo, ele desejou Betseba. Todos conhecem essa história também. Mandou matar o marido dela, né? O rei Urias. Desculpa. Urias, não é rei. Por um desejo carnal, ele escolheu, né, um prazer momentâneo, escolheu estar no lugar errado, escolheu se deixar levar por aquele prazer e ser tentado. E quantas vezes nós nos deixamos e nos colocamos nesse lugar? Nos deixamos ser tentados.
Nesse momento, Davi, sendo um homem de Deus, ele poderia ter escolhido se virar, olhar para outro lugar, não pensar naquela mulher, né? Não desejar aquela mulher. E mesmo assim, ele escolheu avançar e ir adiante. E sabemos as consequências dessa escolha que Davi teve. Né? E quantas vezes nós estamos fazendo isso? Né? Estar no lugar errado, olhar o que não devemos olhar, andar onde não devemos andar. Tem uma outra história muito famosa, que é a história de Esaú. Quem não conhece a história de Esaú e Jacó? Irmãos gêmeos, né? Que Esaú vendeu o seu direito de primogênito por um prato de comida, por um prato de lentilhas. Agora vamos tentar entender e perceber que contexto é esse. Muitas vezes trocamos, desesperados, fazemos escolhas por conta da fome. Né? Quantos de nós, às vezes, não sei se vocês já ouviram, somos o que comemos, né? Quantas vezes já ouvimos isso? Porque na hora da fome a gente come o que a gente vê pela frente, né? É um exemplo muito prático de más escolhas. Escolhemos até maus alimentos, né? Na hora de se alimentar, por conta da fome e do desespero. Né? Então, a ansiedade, a pressa, faz com que a gente faça más escolhas. Mas no caso de Esaú, naquele tempo, né, o direito de primogênito era o direito da bênção, era o direito da herança. E ele não levou em consideração. Ele estava cansado, ele estava fadigado, ele estava faminto. E o seu irmão ali com aquela... Gente, ele vendeu o direito por um prato de sopa. Né? Olha que loucura. Ele estava com fome. E ele fez uma má escolha naquele momento. E mudou a história da sua vida por conta de uma má escolha. Né? Então, muitas vezes, quando estamos com fome, com pressa, no calor do momento, os jovens principalmente, né? No calor do momento fazemos más escolhas, não planejamos e depois nós nos arrependemos e já é tarde demais. Comprometemos o nosso futuro, comprometemos a nossa família, comprometemos a nossa casa, comprometemos nosso ministério por conta de um momento, por conta da fome, por conta da pressa. Pilatos, em Mateus 27, ele escolheu, em um contexto social, ele percebeu que ali ele tinha um status, tinha uma pressão da sociedade sobre ele. Quantas vezes nós, hoje, nos deparamos com essa pressão social, estar na moda, estar nas redes sociais, ter curtidas, likes, né? Ou ser influente no nosso trabalho, ter visualizações. Minha filha está me ajudando aqui a pregar. Ele preferiu, por causa do seu status, da sua posição social, lavar suas mãos e permitir que crucificassem Jesus. E comprometeu a sua vida, e nós sabemos o fim de Pilatos. Né? Quantas vezes estamos crucificando o nosso futuro por más escolhas em nosso trabalho, no nosso dia a dia. Caim, outro exemplo de uma péssima escolha. Em Gênesis 4, né? O Senhor chamou a Caim e disse a ele: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor o advertiu contra o pecado. Infelizmente, Caim escolheu pecar, matando seu irmão. E se tornou um andarilho, marcado pelo resto da sua vida. Por inveja, por ciúme,
vamos falar de uma escolha que comprometeu toda a humanidade, Adão. Em Romanos 5,12 diz o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A escolha do pecado que definiu o futuro de toda a humanidade. Por conta da escolha de um homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por conta de uma escolha. Quando Adão escolheu comer aquele fruto que Deus disse para ele não comer, aquele pecado mudou a vida de todos nós. Gente, que escolha desastrosa. E quantas vezes, quantos de nós fazemos essas escolhas que nos levam a patamares desastrosos, que destrói a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, as nossas vidas. E às vezes não conseguimos consertar, porque existem pecados, existem escolhas que são inevitáveis, consequências que são inevitáveis. Como são importantes, jovens, as escolhas. E vocês estão em momentos cruciais de escolhas. Como é importante vocês pensarem em trilhar um caminho de escolhas certas. Fazer a escolha certa muitas vezes parece difícil, né? Mas é algo que a gente não pode considerar impossível. Porque a gente também, a palavra de Deus nos fala de homens que fizeram boas escolhas. Glória a Deus por isso. Nós temos Abraão, o pai da fé, que escolheu obedecer a Deus. E por isso temos a herança que vem desse homem. Né? Ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi quem recebeu essa promessa. Moisés, ele aceitou esse desafio de ser o libertador. Ele escolheu ser o libertador. Ele aceitou. Ele escolheu trilhar esse caminho e libertar um povo do sofrimento e do cativeiro. Por que não falar de Daniel? Que exemplo! Daniel é um exemplo para nós todos os dias. Ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele e seus amigos. Ele ainda desafiou, né? Na época lá, os eunucos, né? O chefe dos eunucos falou: não posso fazer isso, porque se eu te der só legumes e verduras, você vai ficar franzino, e os demais vão ficar fortes e bonitos, e o rei vai ficar bravo comigo, vai perceber. Ele falou: não, me dá 10 dias. E ele confiou, e ele falou: não, eu não vou me contaminar. E o Senhor o honrou, porque ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu servir ao Senhor, e o Senhor o recompensou e lhe deu um lugar de destaque, porque eles, né, depois desses 10 dias, eles eram mais bonitos e formosos, né, em relação aos outros ali. Vocês depois podem ler essa história, está em Daniel capítulo 1, é uma história linda, que você pode ali se deliciar com a história de Daniel. É um exemplo de boas escolhas, né? E depois de todos os livramentos que o Senhor deu a Daniel e seus amigos. E aqui a gente vem para a nossa leitura de Josias, né? Josias, um menino de 8 anos. Eu sou encantada por essa história. Um menino que foi rei de Judá. É impensável, né? Um menino de 8 anos ser um rei. Ele governou Jerusalém por 31 anos. E a Bíblia diz que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele escolheu servir ao Senhor. Ele escolheu. A Bíblia diz que ele era bom aos olhos do Senhor. Né? Decorrendo o texto, ele fala que com 26 anos, ele pediu para o sacerdote Ilquias, que tinha achado
o livro da lei para ler, né? E quando o sacerdote Uquias leu, percebeu que tinha algumas coisas que não estavam bem, né? Não estavam andando bem, e que os seus pais ali tinham andado de forma errada diante do Senhor. E ali ele rasgou as suas vestes diante do Senhor. No momento que ele se deparou com a leitura daquele livro, né? Naquele tempo, quando os homens rasgavam as suas vestes, era um sinal de luto, de indignação, né? De arrependimento diante do Senhor. E em toda a palavra de Deus, quando se fala de vestes, né? Fala da condição do homem diante de Deus. Então, em todo texto que você vê falando de vestes, você vai perceber que é sobre a condição do homem diante do Senhor. Então, Josias ali rasgou suas vestes como um sinal de angústia e arrependimento, se humilhando diante do Senhor, diante de Deus. E o livro ali dizia que ia destruir aquela cidade, porque o povo abandonou ao Senhor e adorou a outros deuses. Mas quando Josias decidiu adorar, quando Josias escolheu se arrepender, Deus muda os planos em relação à vida de Josias. Deus prometeu a ele que o preservaria por conta do coração de Josias. E a Bíblia diz no capítulo 23 que não houve outro rei que se voltasse ao Senhor como Josias. E Josias fez uma aliança com o Senhor para seguir e guardar os seus mandamentos. Aqui ele faz uma escolha, meus irmãos. Ele faz uma escolha que muda a sua vida e muda o seu destino. E eu quero dizer que há uma escolha para nós. E há a melhor escolha que pode mudar o seu destino, que pode mudar a sua história. E essa escolha é Jesus. Quando nós aceitamos esse Deus, quando nós escolhemos a esse Deus, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Quando Ele entra em nossa vida, Ele tira a venda dos nossos olhos, meus irmãos. Acende uma luz, a gente passa a enxergar. Ou pelo menos deveria ser assim. Passamos a ser capazes não só de escolher entre bem e mal, mas a gente consegue enxergar com clareza. É como um óculos, né? Como uma cirurgia de catarata, né? Tira-se a venda dos nossos olhos e a gente consegue ver dentre as opções, dentre as coisas boas, o que há de melhor. Porque o Deus que nós temos, Ele nos dá o melhor. Aqui eu quero abrir um parêntese, meus irmãos. Só que esse Jesus que vem e que muda a sua história, essa escolha que você faz, Ele é um Jesus que transforma. Só que você precisa querer essa transformação. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele faz diferença. Eu creio num evangelho transformador. A Bíblia fala que quando Jesus entrou na vida dos discípulos, quando Ele chamou os discípulos para o seguirem, Ele mudou a vida daqueles homens. A vida deles não foi mais a mesma. Não é possível que a nossa vida seja a mesma quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra no nosso coração. Não é possível. Ele é o Evangelho, e Evangelho é algo novo, é a boa nova. E se você fez
a melhor escolha da sua vida, a sua vida tem que mudar. Você precisa ser diferente. Você precisa fazer algo diferente. A sua casa, o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Não dá. Não dá para ser do mesmo jeito. Seguir Jesus significa continuar a ter que fazer escolhas na vida. A vida não vai parar. Mas agora você vai fazer escolhas com base na palavra de Deus, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando Josias, a palavra de Deus no começo, ele descreve dizendo que Josias já fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Mas depois ele se quebrantou quando ele enxergou e leu o livro da lei. Ele se quebrantou e mudou o curso da sua vida. O Senhor mudou o curso da sua vida. E você que já tem Jesus em sua vida, muitas vezes nós temos feito escolhas erradas, porque esquecemos de pedir orientação ao Senhor, ao livro da lei, ao Espírito Santo que pode nos conduzir, que pode nos ajudar a fazer as escolhas certas. E às vezes fazemos escolhas mundanas. E nós, não só nós, eu já estou me colocando como velha, hein? Mas os jovens, muitas vezes também fazem essas escolhas. Então precisamos pensar. E são escolhas que às vezes trazem riscos, muitas vezes, né? Comprometem nosso futuro. Os filhos de Arão, acho que também vocês conhecem, Nadab e Abiú, sacerdotes, viveram aquele universo dos milagres do Senhor, abertura do mar, né? O Senhor os separou para aquele sacerdócio. E eles levaram fogo estranho para o altar e ali eles morreram. Eles fizeram uma escolha errada. Como jovens, eles fizeram uma má escolha e sacrificaram seu futuro. Estando e conhecendo a palavra. Sendo sobrinho de Moisés e filho de Arão. Então nós não estamos preservados desses erros. Muitas vezes por estar dentro da igreja. Vocês podem estar pensando, não, mas eu já aceitei Jesus. Cuidado, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e podemos fazer más escolhas e comprometer a nossa vida e o nosso futuro. Os filhos de Eli, Ófine e Finéias, eram sacerdotes também. Escolheram desobedecer e morreram. Perderam a herança na linhagem da sua família, por conta do seu pecado. Jesus está nos chamando o tempo todo para esse lugar de conserto, de boas escolhas. Escolhas que a gente tem que fazer todos os dias. Em Romanos 12, a palavra de Deus nos diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Jesus falou em parábolas, lá em Lucas, no capítulo 5, sobre o vinho novo e sobre a roupa nova, ele descreveu dizendo que ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Então vamos imaginar que eu estou com uma roupa velha e vem alguém e me oferece uma roupa nova. Eu falo, não, olha, minha roupa aqui só tem uns rasgos aqui, vamos fazer o seguinte, me dá um pedaço da sua que está nova.
eu vou emendar aqui na minha velha e vamos continuar. Impensável, né, meus irmãos? Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Nesta mesma parábola, ele diz o seguinte: como é que você vai pegar um vinho novo e vai colocar numa vasilha velha? Os odres, que eram as embalagens que se colocavam os vinhos, né, eram vasilhas feitas de couro, novas. Quando o vinho fermentava, né, ela ia se amoldando aquela embalagem feita de couro, né, de pele de animal. Então é impensável você colocar um vinho novo, que ainda vai entrar num processo de fermentação, numa embalagem já usada, né? Essa embalagem, esse odre, vai se romper. O que Jesus quer dizer com isso? Que é necessário jogar o que é velho fora. E que é incompatível a gente viver o novo de Deus carregando bagagem velha, trazendo o comportamento do mundo, trazendo coisa velha do mundo. Se você fez uma escolha que é viver com Jesus, a sua vida e as suas escolhas têm que ser diferentes, tem que ser nova. E Jesus está te convidando para fazer novas escolhas. Escolher o novo caminho. A nova condição humana não pode ser adaptada a uma velha estrutura. Você não pode viver o novo de Deus na sua vida com uma estrutura velha, com hábitos velhos, com coisas antigas. Você não pode. Vai se romper. Você precisa se despir do velho homem. Em Romanos 8,13, a palavra de Deus nos diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. São escolhas, meus irmãos. Quando escolhemos Jesus, escolhemos o caminho da salvação. Mas precisamos escolher trilhar esse caminho através da santificação. E eu deixo esse convite a você que quer mudar a sua vida, escolhendo viver com Jesus e mudar a sua história. E você que já escolheu viver com Jesus, você precisa viver nesse lugar de santificação. Não vivendo mais no pecado e fazendo novas escolhas. É esse o convite que eu deixo a você nessa noite. Que você se despeça do velho homem. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse se há algo em você, se há algo do velho homem em você que você precisa deixar para trás. Peça ajuda do Espírito Santo. A melhor escolha você já fez. Foi Jesus. Ele é a melhor escolha. E Ele pode te ajudar a trilhar um novo caminho. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas teve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, me
salvou-me por um triz, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo. Peça que o Espírito Santo te traga a memória Condição de coisas que você tem vivido, de pecado. que não tem permitido você viver o melhor de Deus. Quando achei Se despeça desse velho homem. desfalecendo, fiz a escolha. Porque a melhor escolha é que me Jesus. E você já fez. salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi